Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Desenho Arquitetônico e Noções de Construção Civil. Na aula de hoje veremos a representação da arquitetura através da norma de desenho arquitetônico NBR 6492, para que você seja capaz de ler e interpretar projetos arquitetônicos. Eu sou o professor Vinícius Salles e vou acompanhá-los nessa aula sobre projeto arquitetônico. Vamos lá? Agora, como recurso para essa aula, vou levá-los para os programas AutoCAD e SketchUp para mostrar os conceitos de projeto arquitetônico. Então aqui eu tenho o primeiro desenho, a planta, eu mostrei no SketchUp o que é uma planta, o conceito da planta, das vistas. E aqui eu tenho um desenho de fato feito no AutoCAD, com todas as espessuras de linha, tudo certinho, da planta dessa casa. Uma casa térrea, começa com uma varanda. Aí eu tenho uma sala de estar, barra jantar, né? Uma sala, cozinha, vim aqui para uma área de serviço, um banheiro e no fundo 2 dormitórios. Tudo que aquele plano de corte que eu mostrei no SketchUp, que ele corta, aparece com um traço mais grosso. Então aqui as paredes, né? O plano de corte na horizontal aqui da planta, ele corta as paredes, corta a janela, corta as folhas das portas. Então eu fico com um traço mais grosso. O que está para baixo do plano de corte, que nem piso, soleiras de porta, peitoril de janela, essas duas linhas de fora, linha de peitoril de janela, fica num traço mais fino. E aí aqui a gente tem dois elementos que se unem. Uma coisa é a arquitetura, o desenho da arquitetura. As paredes, as portas, as janelas, né, todos os elementos, a projeção da cobertura do telhado, são elementos, que é a projeção da cobertura, são elementos de arquitetura. O que complementa a arquitetura são as anotações, as partes mais técnicas aqui, as informações que complementam um desenho de arquitetura. E a gente tem o nome dos ambientes com a indicação da área de cada ambiente. Poderia até colocar também aqui o pé direito de cada ambiente, tem planta que aparece a indicação do pé direito. Tenho aqui os níveis, símbolo de nível. Então aqui essa casa tem um desnível de 30 centímetros. A área externa tem um símbolo de nível 00, vou para a varanda, nível 15. Entro aqui, tenho mais uma linha aqui de degrau, vou para o nível 30, a casa está no nível 30, 30 centímetros acima do que o nível da rua. Eu tenho as cotas, que são as medidas, 2,5 por 4,5, cotas internas. Tenho as cotas totais, que dão a somatória da edificação, aqui com a projeção da cobertura de 60 centímetros. Todas as medidas em metros, padrão de desenho arquitetônico, unidade de medida que a gente usa é o metro. Tem uma nota sobre as espessuras de parede, tem o título do desenho, qual que é a escala. Aqui está sem escala, né, porque é um desenho que está no computador, que eu não imprimi nenhuma escala específica, mas eu coloco qual a escala que está na hora de imprimir, né, vai ter indicado a escala. Se tiver sem escala, eu posso ter uma escala gráfica. Enfim, então vai ter todos os elementos de anotação. Indicação do corte, aqui essa linha traço ponto mais grossa, seria o plano de corte, do desenho que vai me gerar o corte. Tenho também indicação aqui de eixos de estruturas, o norte, enfim. Então uma planta de arquitetura, ela vem acompanhada desses vários elementos aqui de anotações. E aqui pelo AutoCAD dá para, né, é um software específico para desenho técnico, que eu consigo ter todos esses tipos de linha, espessuras, tudo conforme determina a norma. Outra planta que a gente tem é a planta de cobertura, que seria uma vista aérea da casa. Então aqui eu vou ter as dimensões totais, né, da construção, das dimensões totais, a inclinação do telhado, que é um telhadinho que tem 2 águas, 2 caimentos, faço a indicação do telhado. E aqui é o oposto da planta. Lá na planta, deixa eu abrir a planta, a gente tem os limites das paredes aqui da construção e o beiral, né, a cobertura, contornando a casa, 60 centímetros contornando a casa. Aqui na planta de cobertura é o inverso. Aqui a gente tem o inverso. A linha tracejada são os limites da construção, as paredes, só que agora a gente vê como é uma vista superior, é uma planta, uma vista superior, eu vejo linha contínua, o contorno
o contorno da cobertura, né? As dimensões totais aqui da construção. Mais um outro tipo de planta que a gente costuma encontrar é a planta de layout, que é a planta sem aquele monte de anotação técnica. Ela é uma planta mais humanizada, ela vai mostrar os elementos aqui de revestimento, a disposição dos móveis, aqui, por exemplo, uma sugestão de layout na sala, no dormitório, cozinha, banheiro, área de serviço, aqui tudo mobiliado, que é algo que a gente costuma encontrar bastante em aqueles projetos em folders, né, em panfletos de farol, aquelas famosas plantas de farol. São plantas de layout. Né? Então não tem aquele monte de informação técnica, ela é mais humanizada para entender a escala do desenho, os espaços, ajuda a entender a circulação, como é que o projeto, os ambientes foram pensados. E aqui a gente tem o desenho do corte. Então pegar aqui a planta, na planta eu tenho a indicação do corte AAA, essa linha aqui, né? Como se fosse o plano vertical, cortando agora a construção, a casa na vertical. O desenho que vai ser gerado a partir dessa posição do plano de corte, olhando para dentro da casa, né? Aqui olhando para dentro, seta, igual lá no SketchUp, vai me gerar esse desenho, que é parecido com o que eu mostrei no SketchUp. Eu vejo lá a porta do fundo de um quarto, a porta da área de serviço, a cozinha, a sala. E assim como a planta também vai ter as duas coisas acontecendo, a arquitetura e anotações. De um lado eu tenho paredes, aqui eu vou ter viga e laje, nas estruturas aqui uma viga, que é a estrutura de laje, aqui o que vai para a fundação, os pisos externos. Só que aqui no corte eu vejo as alturas, então no corte eu não vou ter as medidas horizontais das larguras dos ambientes. Se eu quero saber qual é a largura dessa cozinha, é na planta que eu vou olhar. Então aqui na planta, largura, medida interna, 2,55. É aqui que eu tenho a dimensão. Da sala, a mesma coisa. Medida interna da sala, 4,5. Então as medidas das dimensões. Em planta, né? Aqui no corte eu só vou ter cotas das alturas. Então pé direito, 2,70, altura de porta. Altura total da construção. Então, o desenho do corte ele vem e me mostra as alturas. Aqui embaixo, achura de terra, um tipo de preenchimento, achura de terra. Telhado com indicação do telhado, do caimento, inclinação do telhado, eixos de estruturas. E assim como no SketchUp, né, lá na modelagem, aqui em desenho técnico, eu tenho um desenho da fachada. De todos os desenhos técnicos, a fachada é o desenho mais humanizado de todos. Ela não tem aquele monte de informação técnica, não tem cota, não tem nível, não tem achuras, não tem aquele monte de informação, que nem a planta, que é o desenho mais complexo que a gente tem a nível de informação. Aqui na fachada, a gente vai ter um desenho mais humanizado, eu vou ter aqui uma escala humana para entender, né, ter uma percepção do tamanho da arquitetura. Eu vou ter elementos de vegetação que tenho no terreno, eu vou ter os revestimentos da fachada, aqui como se fosse uma casa com uma madeira, um acabamento em madeira, por exemplo. Então, de todos os desenhos, a fachada é o desenho mais simples e humanizado. Outra planta que a gente tem é a planta de implantação, que eu consigo entender a posição da minha edificação no lote, no terreno. Por isso chama implantação, onde que foi implantado, né, a construção no lote. Então ela mostra as dimensões do lote como um todo, tudo que acontece. Então tem uma área permeável, tem vegetação existente, gradil, por onde que eu entro, indicação dos acessos, aqui a rua, guia rebaixada, a calçada que a gente chama de passeio, né, as dimensões aqui totais, como se fosse a planta de cobertura. As dimensões totais da construção, os limites da construção, a área da construção, os recuos, né, quanto para os fundos das laterais, indicação de norte, né, que área permeável, um gramadinho contornando o lote aqui. Então, planta de implantação mostra o terreno no lote. E a última planta que a gente tem é a planta de situação, que ela é bem mais simplesinha, geralmente ela acompanha nos carimbos, ela vem sempre nas pranchas técnicas, que ela é uma planta que vai mostrar, geralmente ela é sem escala, ela é pequenininha, e ela vai mostrar qual é a quadra como um todo, onde o lote tá implantado, né? O lote está localizado com a implantação da casa no terreno.
é como se a gente afastasse cada vez mais a visualização. Então, na planta lá, né, vejo a escala da planta, vejo todo o detalhe da planta. Na planta de implantação, eu vejo agora o terreno. E na de situação, eu vejo a quadra com as ruas que me dão acesso ao lote de onde está localizado o projeto, aqui no caso dessa casa térrea. E como complemento para desenho arquitetônico, que é um elemento que aparece muito, é o desenho da escada. Essa casa é uma casa térrea, ela não tem escada, então eu coloquei um desenho à parte. E a gente tem aqui um desenho da escada em planta. Então é uma escada que ela vai tá uma escada de pavimento térreo, ela vai para o próximo pavimento. Vamos imaginar aqui uma casa, um sobrado, tenho dois pavimentos, térreo e superior. Então essa escada ela está no pavimento térreo. Lembra que aquele plano de corte horizontal que me dá o desenho da planta, que vem a 1,5 m do chão, que corta tudo, vai cortar a escada. A escada ela vai de um pavimento ao outro. Vamos olhar aqui a escada em corte. A escada ela vai de um pavimento ao outro. Então, se eu fosse fazer um corte, posso fazer mais ou menos, vou imaginar aquele plano de corte, né? Uma linha aqui, o plano de corte, que pega aqui mais ou menos o 8º degrau, que eu cortei aqui o 8º degrau. Então, passo aquele facão na horizontal, ele vai cortar a escada. E aí eu tenho dois tipos de representação. A escada em linhas contínuas até o plano de corte, depois ela aparece tracejada porque ela é uma representação de projeção. É o elemento que está acima do plano de corte, eu faço como projeção. Assim como a gente tem projeção da cobertura lá na planta, voltando aqui na planta, a gente tem a projeção da cobertura, né, que contorna a edificação. É uma projeção, então aqui na escada também uma projeção. A escada vai tem 16 degraus. E a gente chama essa parte da altura de cada escada, né, de cada degrau, essa altura a gente dá o nome de espelho. E aqui na horizontal é piso, pisada, aqui é comum, mais comum de associar. Agora, essa parte aqui que sobe, a gente dá o nome em edificações, né, em construção civil, dá o nome de espelho. E aqui também escada, em planta, e um corte da escada que eu consigo ver a altura da escada, ela vem sendo o vão, né? O vão dela, aqui no caso um vão de 3 metros. Chegamos ao final de mais uma aula sobre projeto arquitetônico. Consulte o Saiba Mais e bons estudos!